Olá para você que entrou nesse vídeo da MLV 2024. Eu sou a Paloma, esse é meu canal, e nesse vídeo eu vou compartilhar todas as minhas leituras do período da maratona. Se você não tem ideia do que eu estou falando, a MLV, Maratona Literária de Verão, é sempre organizada pelo Vitor Almeida, lá do Geek Freak. Esse ano não foi diferente, vou deixar todas as informações aqui na descrição para vocês. O nosso tema foi Cidade das Ilusões, o que eu amei, foi um tema super complexo, dinâmico, maravilhoso. Decidi participar e escolhi a família Aurora com seus vários desafios. Já fiz TBR, já falei pra vocês sobre isso, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais livros eu consegui ler, quais desafios eu consegui cumprir. Eu estou falando do futuro, então eu posso afirmar pra vocês que tem bastante coisa pra vocês verem nesse vlog e eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse período. E vamos nessa, então, daqui a alguns segundos com a primeira atualização de leitura. Hoje é dia 13, sábado, início oficial da maratona. Se você ainda não assistiu meu vídeo de TBR, livros que eu quero ler na maratona, vou deixar marcado aqui no card, só pra você ter uma ideia de quantos livros e de quais livros eu quero ler durante esse período de maratona. E vamos começar esse daqui com uma leitura que eu já estou em 45%, porque eu dei uma queimada na largada. Eu estou falando de Amante Sombrio, é o primeiro livro que eu escolhi ler na maratona e o primeiro livro que eu vou comentar com vocês. Esse livro é o primeiro também da série da Irmandade da Adaga Negra. Eu estou fazendo uma leitura conjunta com as minhas amigas, só que a gente deixou meio que livre, cada uma vai ler quando conseguir. E eu peguei logo no início porque eu tava afim de ler um romance, e esse é um romance paranormal. Comecei a ler na quinta e já estou em 45%, porque é impossível parar de ler esse livro. Entrei no Scooby pra ver quando é que eu li esse livro pela primeira vez, porque eu lembrava dele, e foi em 2018. Eu dei uma nota de 3 estrelas e meia, mas assim, quem era eu em 2018, sabe, gente? Não, com certeza eu vou aumentar essa nota, porque realmente é um livro muito... Gente, eu não sei explicar, é impossível de parar de ler essa história. Eu tô bem animada pra continuar a série, porque me faz falta ter uma série bem grande assim pra acompanhar. Os livros que eu leio não vêm de séries muito grandes, então eu sinto falta de me conectar com uma história que eu sei que vai demorar bastante tempo pra eu ler. Se vocês contabilizarem também os spin-offs dessa série, ela passa dos 20 livros. Mas estou animada e cada livro, pelo menos da Irmandade da Adaga Negra, vai contar sobre um personagem diferente. Amante Sombrio vai contar a história da nossa protagonista Beth. Ela é uma mestiça, ela tem um pai vampiro e uma mãe humana, só que ela não sabe disso. Ela também não sabe que logo mais ela vai passar por uma transição para talvez se tornar uma vampira se ela acabar sobrevivendo a isso. O pai dela então decide tomar algumas medidas e ele pede pro superior dele, o Wrath, e esse nome é muito difícil de pronunciar, ajudá-la a passar por essa transição, porque o Wrath é o cara com o sangue mais puro entre os vampiros. Ele é assim, o com a raça mais pura. Então ele vai tentar ajudar a Beth a passar por essa transição. Só que não é só isso, tá, gente? O livro tem muito mais coisa. É um romance, é uma romantasia, assim, bem adulta. Eu acho que eu posso dizer isso, porque ela é bem adulta mesmo, assim. Tem várias cenas picantes. Se você não gosta disso, esse livro não é pra você. Ele é um livro adulto, é um livro sobre vampiros, tem caçadores de vampiros juntos. Então é uma história, assim, complexa. E eu tô bem surpresa, porque eu não leio muitos livros de vampiros, mas eu acho que é um assunto que sempre interessa a gente, até porque eles têm uma aura, né, meio... se vocês me entendem, então eu tô gostando bastante. Pelo menos esses 45% foram muito interessantes. Não sei se eu consigo ler o restante em 1 ou 2 dias, mas de alguma forma eu vou ler e daqui a pouco, daqui a alguns segundos, eu volto com a minha opinião final pra vocês. Espero realmente que essa maratona seja muito boa e que me traga leituras incríveis.
finalizei minha primeira leitura da MLV, Amante Sombrio foi a minha escolha, como eu já tinha comentado com vocês. Depois da última atualização, eu consegui ler essa história em apenas um dia mesmo e eu adorei. Eu ainda não acredito que eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro em 2018. Eu acho que em 2018 eu tava sentindo um pouco a pressão pra não gostar de livros tão comerciais, pra não gostar de livros menos cultos, eu vou colocar. Não que eu esteja menosprezando esse livro, porque dessa vez eu adorei essa história, mas eu sinto que naquela época eu tava sofrendo um pouco essa pressão pra não gostar de livros desse tipo. E eu acho que todo mundo que fala de livros na internet já sofreu esse tipo de pressão em algum momento, de tentar gostar de livros que sejam contrários à sua zona de conforto e tentar não gostar de livros que você sabe que você vai gostar só pra não incomodar outras pessoas. Altas reflexões, né, nessa atualização, mas eu adorei essa história, tô muito animada pra continuar. Não vejo a hora de começar a ler o próximo livro pra, enfim, eu ficar viciada nessa história. Esse livro é basicamente uma história de amor paranormal, como eu falei pra vocês. Ele conta a história do Wrath e da Beth. O Wrath é o rei vampiro e a Beth é uma mestiça, e eles acabam tendo ali um relacionamento. É um romance, tá? Não é spoiler, vocês têm que saber que é um romance. E é um romance hot, ele tem várias cenas picantes, não só uma, como várias mesmo. É um livro muito introdutório, assim, pra esse mundo. Eu sinto que esse mundo que a autora criou é muito grande, muito complexo, assim, no sentido de que ela pensou em muitos detalhes e muitas pessoas. E esse livro é basicamente uma introdução disso tudo. A gente vê que a partir desse livro algumas coisas vão mudar. Ela tava meio que esperando escrever esse livro pra mudar algumas coisas da ideia dela. E eu acho que isso faz sentido porque mostra que o relacionamento do Wrath com a Beth vai trazer uma era nova pra essa história. E eu gosto disso, gosto de ver as mudanças que vão acontecer. A Irmandade da Adaga Negra em si é um grupo de vampiros guerreiros que luta pra conservar, pra preservar e pra proteger a raça deles. O Wrath é o líder dessa irmandade, só que existem outros personagens incríveis que também aparecem nesse livro já. Outros homens fortíssimos com personalidades super diferentes que vão ser os próximos protagonistas das histórias. E eu tô muito animada pra continuar porque tem um clima assim muito interessante, sabe? Eu não consigo explicar pra vocês. É um livro que te puxa pra dentro da história e quando você vê, você tá viciado nesses livros. Então eu não culpo as meninas por amar essa história. Eu acho que no fim eu vou amar também ler essa história gigantesca que ultrapassa os 15 livros. Essa série principal tem 18, eu tava fazendo as contas ali, fora as séries derivadas dessa principal que a autora também escreveu. De alguma forma, alguns desses livros derivados vão se conectar com a história principal, então a gente também quer ler as outras histórias da autora que mais ou menos se passam nesse mundo. Posso estar falando besteira pra vocês porque eu não sou especialista em Irmandade da Adaga Negra, mas eu acho que eu tô falando a verdade, porque a Dani, minha amiga, já fez uma lista enorme de livros pra gente ler e ela acabou incluindo livros de outras séries que ela falou que de alguma forma vão aparecer ou um personagem que a gente já conhece ou algum plot que a gente já viu, então eles se conectam em algum momento e por isso é que ela colocou na nossa lista. Não só essa série principal da autora, mas as outras séries também. E uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver nessa lista, apesar dos primeiros livros serem livros únicos, que vão contar histórias de pessoas diferentes, mesmo estando no mesmo mundo, alguns livros mais pra baixo nessa lista, mais atuais, contam histórias que a gente já viu. Por exemplo, esse primeiro livro a gente vê o relacionamento do Wrath com a Beth, mas tem um livro mais pra frente na série que vai voltar a esse relacionamento pra gente ver a evolução dele. E não é o único livro que faz isso, não é o único livro que resgata uma história. As minhas amigas têm um livro favorito, elas amam o terceiro livro da série. Eu não tenho ideia de quem vai ser meu favorito. Eu gostei desse primeiro, não acho que ele vai ser meu favorito, mas ainda assim ele me dá muito ânimo pra continuar. Vamos ver se eu vou gostar do terceiro, assim como as meninas. Mas agora o próximo é só mês que vem. Eu sinto que essa série vai ser meio que uma recompensa pra mim. Vai chegar um ponto do meu mês em que eu vou me dar uma recompensa de leitura, que vai ser ler um livro de Ian. E eu tô muito animada pra esse futuro. É isso, gente. Essa é a minha opinião brevíssima de Irmandade da Adaga Negra. Sei que muitos de vocês já são fãs da série, porque ela é uma série antiga. É uma série que vem consolidando fãs ao redor do mundo. Então eu creio que muitos de vocês já sejam fãs. E é isso. Agora estou fazendo parte do clubinho de pessoas que amam Irmandade da Adaga Negra. Depois que eu finalizei Amante Sombrio, pensei comigo mesma em pegar um livro mais culto, talvez, pra dar uma equilibrada nas leituras. Acabei pegando Clara dos Anjos pra ler, só que, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que eu li o primeiro capítulo dele e pensa numa pessoa que não tava entendendo absolutamente nada. Eu não estava entendendo absolutamente nada dessa história. Ele não tem uma linguagem culta, tanto que na apresentação das meninas
do Afrofuturas, elas falam que o autor não tem uma linguagem muito culta, por isso é que ele sempre foi desprezado pelas academias de letras, mas ainda assim é uma linguagem muito mais rebuscada do que eu tô acostumada. Eu acho que eu não vou conseguir ler esse livro na maratona. Eu queria muito ter pego ele assim e lido de uma vez só que eu acho que se eu fizer isso eu vou estar tirando um pouco da beleza dele, e eu não quero fazer isso com esse livro. Eu quero pegar com calma, aproveitar, entender o que eu estou lendo, e nesse caso eu acho que eu não vou conseguir porque é uma maratona. O objetivo da maratona é ler mais, então eu tô querendo manter nesse ponto de ler mais. E quando eu pego um livro que é muito clássico, né, um livro que vai demandar um pouco mais de capacidade mental da minha parte, eu acho que eu tiro um pouco o objetivo da maratona de ler mais. Então eu acabei desistindo de Clara dos Anjos, não vou desistir pra sempre, é só uma desistência momentânea, e decidi pegar a nossa leitura conjunta do clube, que é A Noite Passada no Telegraph Club. Esse livro me parece muito sofrido. Pelos 10% que eu li, que foi o que eu consegui ler nesse fim de semana, me parece que eu vou sofrer, mas ainda assim eu tô interessada na história. Não vou dizer que estou amando, porque 10% é pouquíssimo pra falar pra vocês alguma coisa. Quero continuar e eu vou pegar essa leitura agora. Eu tenho que pegar também a nossa leitura conjunta de Everlast, então não sei exatamente como vai funcionar essa leitura. Se não der tempo de ler tudo antes de Everlast, eu misturo as duas, mas essa é a minha leitura atual da maratona. E continuamos então nessa segunda-feira, dia 15. Eu não consigo ler muito de fim de semana, quanto mais pessoa em casa, menos eu consigo ler, tanto que eu só li 10% de Telegraph Club, mas ainda assim eu vou tentar dar um gás nessa leitura essa semana. E vamos nessa então, continuar a nossa maratona literária de verão. Honestamente, se algum dia eu surtar, vai ser por conta do calor. Eu não aguento mais. Consegui chegar em 64% de A Noite Passada no Telegraph Club, mas eu consigo falar pra vocês a sinopse e um pouquinho do que eu estou sentindo nesse momento. Esse livro se passa em 1954 e ele vai contar a história da Lily. Ela é uma garota sino-americana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela vem de família chinesa. Só que a Lily nunca se sentiu exatamente normal, igual as outras meninas da idade dela, porque aos 17 anos ela começa a perceber que talvez ela goste da sua amiga Kathleen. Elas começam a se aproximar e construir uma amizade no ensino médio, até que um dia elas decidem ir até o Telegraph Club, que é um clube já conhecido por ter apresentações de mulheres que imitam homens, de terem vários casais lésbicos, casais sáficos, então elas decidem participar desse mundo, dessa vida noturna. Apesar desse livro ser uma história de romance entre duas garotas, ele tem um fundo bem histórico por conta das guerras que estavam acontecendo nesse momento. Nós temos a ameaça dos russos para com os americanos, nós temos as ameaças comunistas da China, da Rússia, na visão dos americanos, tá? Tô falando. Então, é um livro que traz um romance adolescente, ao mesmo tempo em que ele tem um peso, porque ele também traz essa questão histórica, principalmente pelo fato da Lily e da família dela serem chineses dentro dos Estados Unidos em meio a esse caos todo. É um livro bem interessante de ler. Eu cheguei nesse 64% e eu tô com uma certa dificuldade com ele. Eu achei que seria um livro muito fácil de ler, só que não é o caso. E não é nem por conta da história, eu acho que é por conta de uma decisão da autora, porque esse livro se passa em Chinatown, só que ela descreve muitos locais, que eu não tenho a mínima ideia do que sejam. Não sei que lugares são esses, não consigo visualizar o que ela tá me dizendo,
então eu acho que isso tá prejudicando um pouco a minha experiência com esse livro. Mas ainda assim, tô bem curiosa, porque nesses 64% a gente conhece a Lily, a família dela, as amigas e o interesse romântico dela, que é a Kathleen, mas a gente não tem um aprofundamento, assim, da história das duas, que eu acho que vai acontecer agora nesses últimos 40% da história. Eu tô apreensiva porque eu quero muito gostar desse livro, mas ao mesmo tempo eu não quero forçar a minha leitura e eu quero ser bem honesta com vocês. É isso, gente, o que eu estou achando até agora de A Noite Passada do Telegraph Club, mas eu posso dizer pra vocês que esse livro tem assuntos muito relevantes e que só por isso já vale a pena a leitura. Hoje é dia 17, faz um tempo que eu tô nesse livro, mas eu espero terminar entre hoje e amanhã, se eu conseguir me dedicar à leitura. Pode surgir algum imprevisto, mas por enquanto não tenho compromissos, então quero me dedicar a essa leitura pra terminar pelo menos na sexta, no máximo. Mas eu acredito que os outros sejam um pouco mais rápidos de ler. Vamos ver. Essa é a minha atualização de A Noite Passada no Telegraph Club. Ontem à noite eu consegui finalizar minha leitura de A Noite Passada no Telegraph Club. Eu gostei do livro, tenho algumas opiniões negativas pra falar sobre ele, mas no geral eu acho que é um livro muito relevante e um livro que eu nunca vou me arrepender de ler. Foi uma história que me trouxe muitas coisas boas, muitas reflexões boas, mas infelizmente não vou conseguir comentar sobre esse livro com vocês aqui no vlog, porque ele é uma leitura conjunta exclusiva dos membros do clubinho. Nós vamos fazer uma live no final do mês pra conversar sobre ele, e é só com eles que eu vou falar a minha opinião, porque é um dos benefícios do meu clube. Meu clube de membros tá hospedado lá no Catarse, o link pra entrar nele tá aqui na descrição. Se você ficou interessado, entra lá pra saber um pouco mais. Mas são 3 categorias diferentes, com valores diferentes e benefícios diferentes e exclusivos pra quem assina o clube. Nós temos valores desde R$5 até R$25, então recomendo muito que vocês deem uma olhadinha, porque eu acho que é muito legal quando a gente participa de um grupo, quando a gente participa de uma comunidade, e o meu clubinho é basicamente isso. São pessoas que gostam do meu trabalho, que querem acompanhar um pouco mais do por trás das câmeras e também ter acesso exclusivo a coisas que eu não vou oferecer para outras pessoas que me assistem. Se você ficou interessado, entra lá e dá uma olhada. Mas depois disso, eu finalmente entrei hoje no site da maratona, coisa que eu não tinha feito antes, desde que eu comecei a ler os livros da minha TBR. Consegui atualizar então as minhas 2 leituras concluídas desse vlog, Amante Sombrio e A Noite Passada no Telegraph Club. E também acabei marcando umas 2 coisas que eu já tinha feito antes e que eu não tinha conseguido marcar porque eu simplesmente esqueci de entrar no site desde que eu iniciei a maratona. Mas agora, com esses pontos que eu recebi, eu sou uma encantadora. Sim, gente, já consegui pelo menos passar da primeira etapa dessa dinâmica. Então agora eu vou pegar Everlast, que é a minha leitura conjunta livre e aberta para todos. Nós estamos lá
lá no Instagram. Tem um grupo de leitura, um grupo de discussão, onde a gente pode falar sobre esse livro, também tá no Instagram. E eu tô animada pra ler, eu já li esse livro uma vez, gosto dele e eu li muito rápido da primeira vez. Eu acho que eu li em 2 dias no máximo, porque eu não conseguia parar de ler. Eu não sei se vai ser tão rápido e dinâmico assim da segunda vez, porque nada vai ser novidade pra mim, eu já li essa história, já sei o que acontece. Pode ser bom, mas também pode me prejudicar em quesito ritmo de leitura. E outra atualização também é que, como eu desisti de Clara dos Anjos, eu queria colocar outro livro no lugar dele. Naquele post dos meus stories que eu coloquei a votação pra vocês, Clara dos Anjos foi o livro que ganhou a enquete, mas nós tínhamos 4 opções e então nós temos meio que um ranking. Tirando Clara dos Anjos, que foi o primeiro livro, o segundo livro acho que ganhou 27% dos votos, eu acabei pegando ele porque, gente, pasmem, eu não tirei os livros da posição porque eu fiquei com preguiça de arrumar estante. Eu sou dessas, tem coisa que eu adoro fazer, tem coisa que eu fico adiando fazer. Os livros estavam na mesma posição desde aquele dia, tô com vergonha de admitir, mas eu peguei o segundo colocado aí da nossa enquete então, que foi esse aqui, Scorched Grace. Esse livro tem uma das capas mais lindas que eu já vi. Ele é diferentão, mas parece um vitral de igreja e eu acho esses vidros lindos. Mas depois, quando eu fui ler, eu fiquei super interessada porque é um mistério. Se eu for ler esse aqui mesmo, se der tempo de ler, eu comento mais com vocês. Mas era só pra justificar a minha nova escolha e o livro que eu vou adicionar nessa TBR no lugar de Clara dos Anjos. Essa é a minha atualização do dia 18, então vamos nessa ler mais um pouco. Finalizei a minha releitura de Everlast e eu acho que eu acabei nem comentando com vocês sobre o que é que fala esse livro, então vamos recapitular. Em Everlast nós temos a nossa protagonista Jules. Ela vive com o pai numa vila bem humilde do reino onde ela se encontra. Só que o mundo onde ela vive é um pouco diferente, porque nesse mundo as pessoas trocam o seu sangue por moedas. Tentando explicar o processo pra vocês, as pessoas tiram o sangue do corpo, tiram os metais desse sangue e esses metais são derretidos e transformados em moedas que vão ser utilizadas como dinheiro do reino onde ela vive. Não só isso, como quanto mais você tirar sangue de você mesmo, menos anos você vai ter. Por exemplo, vamos supor que você vai viver 100 anos. Então um dia você decide tirar o seu sangue para transformar esse sangue em moedas, então agora você passa a viver 80 anos no máximo. Basicamente isso. Só que essas moedas não são só tratadas apenas como dinheiro, só que elas também são tempo. Então a moeda de troca é o tempo. Esses 20 anos que você perdeu no nosso exemplo, na verdade estão contidos dentro dessas moedas. Se as pessoas comem essas moedas, elas conseguem ter esse tempo de vida. Não importa que pessoa que seja, de onde que veio esse tempo, mas é esse o mundo onde a Jules vive. Meio complexo, mas acho que deu pra entender. E claro, quanto mais rico você é, mais tempo você tem. Tanto que nessa vila onde a Jules mora, existe uma família, não é uma família real, mas é uma família bem rica que controla o comércio ali da região. E a Jules, quando era criança, trabalhou dentro da casa dessa família junto com o seu pai. O seu pai era ferreiro e ela tava lá. Teve uma confusão lá com a família, eles acabaram sendo expulsos desse lugar. Só que agora que ela está adulta, ela precisa voltar a trabalhar lá, porque é o lugar que mais paga bem para os seus funcionários, para que ela possa ajudar o seu pai, porque ele realmente está precisando de mais tempo. A Jules então entra nesse trabalho novo, né? Ela começa a trabalhar lá nessa casa e acontece que ela se vê envolvida no meio de uma grande conspiração, uma grande fantasia, e é basicamente essa a história de Everlast. Não posso falar mais nada porque é spoiler. Eu lembro que eu recebi esse livro de parceria da Morro Branco e eu não sabia nada da história, eu recebi apenas porque era um lançamento. Na época a parceria funcionava dessa forma, como a Morro Branco lançava poucos livros ao ano, eles acabavam mandando todos os lançamentos para todos os parceiros. Então
então a gente não podia escolher. E eu recebi não sabendo de nada, mas eu gostei muito da capa e eu comecei a ler assim, meio que despretensiosamente. Lembro que eu li em 2 dias porque eu não conseguia parar de ler. Tem uma certa intriga e um certo mistério que você quer entender nessa história, então ele é realmente muito fluido. Na minha segunda leitura, dessa vez, eu li bem mais devagar, mas também peguei mais detalhes que eu deixei passar da primeira vez, o que é engraçado de falar porque eu não tinha reparado nisso antes. Eu acho que eu analisei um pouco mais esse livro da segunda vez do que da primeira que eu li, e eu não gostei tanto dele quanto da primeira vez. Eu tenho, assim, uma visão mais realista dele nesse momento. Continuo gostando da história, eu acho que eu gosto apenas um pouco menos, mas eu vi muitos detalhes interessantes que vão fazer diferença na história daqui pra frente. E esse livro é o primeiro de uma duologia, o segundo chama Evermore e também já está lançado aqui no Brasil já faz um tempo. Eu também vou ler esse livro mês que vem, no caso agora é janeiro, e eu vou ler em fevereiro, justamente porque essa leitura conjunta eu quero ler a série inteira, que no caso são apenas 2 livros, mas eu tô bem curiosa porque esse livro também deixa muitas dúvidas. A gente acaba recebendo muitas informações, não no início da história, o que é diferente de falar, porque a maioria dos livros de fantasia despeja todas as informações em você, no leitor no caso, logo nos primeiros capítulos. Esse livro é um pouco diferente. Os primeiros capítulos, você sim tem informação, mas os plots e as reviravoltas e realmente entender o que vai acontecer, você acaba pegando da metade pro final, e aí ele deixa essas informações no ar pra ter o segundo volume. Deixei de gostar de um personagem nessa segunda leitura e passei a gostar mais de outro personagem, o que foi bem interessante de ver. Eu acho que agora eu consegui ver as reais personalidades que a autora criou pra essas pessoas específicas. Gosto da Jules, não é a minha protagonista favorita, mas ainda assim eu acho que ela pode se tornar muito mais interessante. Por isso é que eu tenho sim expectativas para o segundo volume. Eu gosto que tem muita coisa nesse livro que você não espera que vá acontecer, pelo menos eu não esperava que ia acontecer da primeira vez. Fiquei muito surpresa quando aconteceu. Tem, claro, algumas coisas que me incomodam, como um insta-love meio estranho. Em um capítulo eu te odeio e no segundo capítulo eu já não te odeio mais. É um livro meio romantasia, assim, e a parte do romance não me agradou muito. Mas foi o que eu falei pra vocês, ainda estou curiosa com o segundo volume porque eu quero respostas para as perguntas que foram feitas nesse primeiro. Eu ouvi falar, por fontes confiáveis, uma amiga muito incrível falou que o segundo volume não foi tão bom pra ela. Então eu não sei exatamente o que eu vou achar. Se responder algumas das perguntas que ficaram no primeiro livro, eu já vou ficar feliz. Essa é a minha opinião, meu comentário super breve de Everlast. Se vocês não entenderam nada do que eu falei, porque eu tentei ser muito enigmática, aqui atrás tá escrito que esse livro é para os fãs de Victoria Aveyard, Kendare Blake e Stephanie Garber, A Rainha Vermelha, Três Coroas Negras e Caraval. Se você gostou dessas 3 histórias, talvez você goste de Everlast e Evermore. Fica a dica. Depois eu decidi pegar um livro que eu achava que ia ter uma leitura um pouco mais emocional, eu vou colocar. Eu peguei Under the Whispering Door, do T.J. Klune. Ele é o mesmo autor de A Casa no Marcerulho, que eu amo por sinal. E eu já li 150 páginas dele, só que já faz alguns dias que eu tô lendo, pelo menos uns 3, 4 dias. Eu comecei a ler esse livro achando que ele ia ser super fluido, e ele é de certa forma, só que nessas 150 páginas eu percebi que esse livro não é um livro de maratona. Hoje é dia 25, então eu tô sentindo que a minha maratona vai acabar nele, e esse vlog vai acabar com ele, ou eu vou ter que expandir um pouquinho a minha maratona pra finalizar minha leitura e falar minha opinião final pra vocês, porque eu acho que não vai dar tempo de eu terminar dentro da maratona. Eu tô gostando bastante da história. Esse livro vai contar a história do Wallace. Ele é um advogado bem cascadura, assim, ele não se importa muito com os outros e ele só quer fazer o trabalho dele direito. Só que um dia o Wallace acorda no próprio funeral e ele percebe que na verdade ele teve um ataque cardíaco e faleceu. Nesse funeral, que é o dele mesmo, ele acaba encontrando a May, que é a ceifadora, e ela diz pra ele que ele tem que ir pra um outro lugar pra ele fazer a travessia de um mundo pro outro, porque ele sim morreu. O Wallace e a May então vão pra esse lugar onde ele conhece outros personagens, inclusive o cara que é responsável por cuidar dessa passagem, desse local de passagem onde
onde os espíritos passam de uma vida pra outra, ou dessa pra melhor, se vocês me entendem. E o Wallace começa a entender que na verdade ele não estava vivendo enquanto ele estava vivo, e que talvez ele possa mudar isso agora que ele já morreu. É um livro complexo de certa forma, porque logo aqui no início o autor põe uma nota falando que ele vai falar sobre vida, amor, perda e luto, então é um livro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra ler. É uma história bem simples de família encontrada, já dá pra ver isso logo no começo. E não é um livro que você lê muito rápido, sabe? Não é um livro que você toma levianamente, assim. Eu estou refletindo nele, estou entendendo a história, estou repensando algumas coisas, porque eu acho que esse é o objetivo dos livros do T.J. Klune. Eu não li a série principal dele, que também tá sendo lançada pela Morro Branco, mas eu sinto que todos os livros dele vão ter um certo assunto, assim, mais complicado. Estou animada para continuar e se não der o tempo da maratona, eu vou expandir um pouquinho, tá, esse período, para eu comentar sobre esse livro com vocês, porque eu acho que vale a pena. Na próxima, a gente comenta um pouco mais sobre essa leitura atual. Estamos finalizando esse vlog porque eu também finalizei minha leitura de Under the Whispering Door. Eu acabei finalizando no dia 27 mesmo, logo no finalzinho da tarde. Hoje é dia 29, mas eu vou considerar que eu consegui ler esse livro dentro da MLV. Ele não conseguiu tomar o lugar de favorito de A Casa no Marcerulho. Eu acho que nenhum livro do autor vai conseguir fazer isso, mas eu ainda assim gostei muito dessa leitura. Eu acho que foi muito interessante, me trouxe muitas reflexões e no geral eu gostei bastante dessa história e eu acho que vocês deveriam ler esse livro. Pelas duas experiências com o autor que eu tive, eu cheguei à conclusão de que o T.J. Klune vai sempre trazer reflexões sobre a vida, tanto que os personagens principais desse livro e de A Casa no Marcerulho são muito parecidos, são personagens bem realistas e eu admiro a capacidade do autor de fazer isso, só que também são personagens que não estão levando uma boa vida até que algo extraordinário acontece e a vida deles é transformada. Então os dois livros trazem esse tipo de reflexão, só que esse daqui me trouxe muito mais justamente porque ele tem outro assunto complicado envolvido, que é a morte. Eu achei que eu fosse me emocionar muito com esse livro, achei que eu fosse chorar rios com ele e não aconteceu. Eu me emocionei com uma cena na metade do livro mais ou menos e com uma cena no epílogo, e foi isso. Foi um livro que me trouxe muito mais reflexão do que emoção. E ele também é bem estranho porque é um livro fluido, é um livro que é fácil de ler e ao mesmo tempo ele é denso, ele é intenso. Então você não consegue ler esse livro tão rápido quanto ele aparenta que ele vai ser. Eu fiquei muito surpresa porque quando você fala de morte e vida, eu sinto que uma das primeiras reflexões que vem na nossa mente é o fato de que você tem que aproveitar o tempo que você tem na Terra. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque sim, eu acredito nisso. Eu acredito que a nossa vida é muito curta, nós temos que aproveitar o máximo que nós pudermos, nós temos que ser pessoas muito boas aqui, tanto que eu sou cristã, né, gente? Eu tenho que acreditar nisso. E eu acho que é uma das primeiras reflexões que surge quando a gente fala desse assunto de morte. Só que esse livro foi um pouco mais além. Ele também traz a reflexão de que só é uma vida bem vivida e uma vida feliz quando você tem pessoas que você ama e que te amam junto com você. E eu acho isso muito interessante, porque ele basicamente fala que sim, você pode ter uma boa vida sendo uma pessoa solitária, mas a sua vida fica muito melhor quando você encontra a sua família. Então ele também é um caso de found family, assim como A Casa no Marcerulho. E eu sinto que são dois elementos que o autor sempre vai trazer nas histórias dele. Eu acho que é meio que um padrão. Personagens que não exatamente sabiam que não estavam vivendo, até que eles encontram a sua família e a partir daí eles se transformam e eles veem que a vida pode ser muito melhor do que ela era. E eu gosto muito disso. Então eu acho que os livros do autor vão sempre me agradar. E no geral, eu gostei muito dele. Eu gosto muito de livros que abordam essa questão de
pós-vida, né? Eu gosto muito de livros que trazem esse tipo de reflexão, porque é meio que uma chamada pra gente, sabe? Será que você tá aproveitando a sua vida como você deveria? Será que você tá fazendo da sua vida a melhor possível? Fora que os personagens são muito cativantes. Ele tem personagens específicos que sempre vão me agradar. Em A Casa do Marcerulho nós temos um grupo de crianças e eu amo crianças em livros, quando os autores conseguem escrever bem. E também nesse livro nós temos um idoso e um cachorro. Então pra mim é assim, são 3 tipos de personagem que sempre vão me agradar: crianças, idosos e animais. Eu acho que o TJ Klune, ele sempre vai ter essa coisa de aconchego, sabe? Essa coisa de reflexão, ao mesmo tempo em que ele acalenta o seu coração. E esse foi mais um exemplo de uma boa história do autor. Tô muito feliz de ter lido. Não vejo a hora de ler outras coisas do autor. Aqui no meu caderninho, quando eu fiz a minha resenha, né, como se fosse um roteiro para esse vídeo, o fato de que nos 2 livros os personagens encontram um lugar a que eles pertencem e que nem sempre esse lugar é um lugar físico, mas sim um lugar dentro de uma família. Esses livros me deixam esperançosa no sentido de que todo mundo vai encontrar sua família em algum momento, sabe? Você vai encontrar pessoas que vão fazer da sua vida uma vida melhor, que vão fazer do seu ambiente um ambiente melhor, e eu acho que vale muito a pena a gente ler esses livros porque eles trazem esse tipo de esperança pra gente. Não tomou lugar de favorito, mas ainda assim foi um livro muito bonito e eu recomendo pra vocês. E esse é o vídeo, gente. Esses foram os livros que eu consegui ler durante esse período inteiro de maratona. Gostaria de ter lido mais coisa, só que esse fim de mês tá bem corrido pra mim, tenho muitas outras coisas pra pensar, então acabou que eu li uma quantidade razoável de livros e foram ótimas leituras, assim, algumas decepções aqui e ali, mas ainda assim me diverti bastante, eu acho que é isso que importa. Comenta aí se você participou da maratona e qual foi o melhor livro que você leu durante esse período, quero saber, quero conversar com vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, peço muito que você curta, porque me ajuda a chegar em mais pessoas que talvez não me conheçam. E claro, se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, porque continuamos com os conteúdos literários por aqui. Queria também deixar o meu grande agradecimento ao pessoal do Clubinho, pessoas que me acompanham todos os dias, nos grupos de conversa, aqui no YouTube, vocês são demais e eu deixo meu grande obrigada a vocês. A gente finaliza o vlog da Maratona Literária de Verão e agora maratona mesmo só na de inverno, se eu conseguir participar. Até lá a gente vai lendo outros livros e fazendo outros projetos. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!